Olá, moçada! Esta é a segunda parte do nosso quarto vídeo e nele eu queria abordar o terceiro, o quarto e o quinto movimentos desta suíte do James Kernel, que é Um Dia no Zoológico. Eu queria começar então essa abordagem pelo terceiro movimento, que é intitulado Elefantes e Macacos. Queria levantar algumas curiosidades sobre esse movimento para que vocês tenham elementos que ajudarão a fazer o trabalho das partes individuais dentro, na verdade, de toda a peça, mas especificamente dessa que nós estamos conversando. A primeira coisa importante, e é uma curiosidade, porque é um movimento central, né? Ele faz primeiro, segundo, terceiro, depois quarto e quinto, movimento central da peça. E é o único movimento que ele então divide especificamente em duas partes, e essas partes estão relacionadas aos bichos, aos animais que ele quer demonstrar. A primeira parte é só sobre os elefantes e a segunda parte é sobre os macacos. Muito interessante que ele, ao iniciar o movimento, ele coloca um ostinato de 2 compassos. Mais uma vez, intervalo de quarta presente nesses 2 compassos. Segunda coisa muito interessante é a utilização de uma harmonia diferente. Né? Eu já tinha falado isso lá atrás, mostrei para vocês aquele cluster, pequeno cluster, e aqui ele está fazendo no ostinato um acorde de Mi bemol. Ele está implícito ali. E ele começa uma sequência nos trompetes e nos saxofones ascendente com um acorde de Sol bemol. É muito interessante ouvir essa abordagem, porque geralmente nesse nível a harmonia é muito tradicional, né? Tônica, dominante, subdominante. Outros aspectos muito importantes também que eu queria que vocês estivessem muito ligados é com relação à estrutura desses 2 movimentos. A primeira parte, que é dos elefantes, é a seção onde ele utiliza do compasso 9 ao compasso 30, 4 pequenas seções de desenvolvimento. Ele não faz isso muito nos outros movimentos restantes, e dá uma atenção especial para isso. Com relação à segunda parte, que é a dos macacos, ele começa com uma pequena escalinha cromática de, quando ela está inteira, ela também está dentro de um intervalo de quarto, para dar movimento, para dizer assim, olha, esses bichos são rápidos, eles aprontam. Né? E juntamente com esta seção, depois, ao final da obra, ele volta ao ostinato do andar, do caminhar dos elefantes, né? Como um caminhar lento e pesado, e com isso ele termina a peça. As outras pequenos detalhes nós mostraremos agora com as figuras musicais. Vejam aqui o ostinato dos graves, mostrando o andar lento e pesado dos elefantes. Olha a escalinha cromática. Imaginem os macacos indo de um lado para o outro, pulando e pulando. E aí, esse grande glissando dos trombones, obviamente, primeira a sexta posição.
No quarto movimento, intitulado O Aquário, o compositor utiliza de uma série de recursos para demonstrar para a gente a sensação dessa placidez, que é estar vendo esses animais dentro da água, com movimentos muito elegantes, muito tranquilos. A primeira coisa importante que ele utiliza são as tercinas em vários dos instrumentos que caminham como se fossem flutuando sobre a água. Tercinas em acordes e em pequenos arpejos. Claro, serão passagens de estudo, tá? Não só pela afinação, mas também pela sonoridade. A segunda coisa importante nesse movimento, para que nós ouçamos melhor a peça, são harmonias recorrentes, abertas, onde nós então temos a sensação de ida e de volta desse movimento. Algumas coisas importantes que nós devemos observar é que ele leva todo o movimento para um grande ponto culminante e depois então desfalece até o final dele. Este é o movimento do aquário. Algumas dissonâncias demonstrarão a presença de outros peixes. Atenção! Olha aqui a figura dos arpejos. A tranquilidade e a placidez espelhada em música. E logo a seguir, o tema que está na flauta e nos oboés com intervalo de quarta. No quinto movimento, nós temos o título dele, que o Kernel então faz questão de salientar, é sobre os leões, os tigres e os ursos. Nós não temos uma separação no movimento clara, como foi no terceiro. Né? Ele não divide o movimento demonstrando cada um desses bichos. Ele pega o caráter principal desses grandes animais, animais poderosos, animais violentos, animais que causam furor quando aparecem nos seus diversos habitats. A primeira coisa que ele faz na abertura do movimento é começar com uma percussão muito poderosa, muito presente, demonstrando essa violência da chegada. Ele retoma uma coisa muito interessante do segundo movimento, que é a revoada dos pássaros. Né? Logo em seguida a sessão da percussão, nós podemos ver na música esses pássaros saindo de repente voando. Na parte central deste movimento, nós encontramos uma coisa muito interessante. O Kernel escreve um pedal de si bemol muito forte, muito presente, tocado em oitava pelos metais graves, e sobre ele um acorde de dó menor com uma quinta aumentada, que dá uma sensação de desconforto, né? Que é a presença rústica desses animais. Esse movimento nos levará, com todas essas características, para um final grandioso, poderoso. Olha a confusão no começo desse último movimento. Os pássaros voando, glissando dos trombones e toda a percussão. Realmente é muito impressionante como ele faz isso neste nível 2. Finalizando este vídeo, eu queria dizer para vocês que todo o trabalho que nós fizemos aqui, conversando sobre essa peça, passando para vocês os detalhes importantes dela, né, como essa figura do intervalo de quarta, que está presente em todos os temas, em todos os acompanhamentos desta peça, ela nos fornece elementos
para que a gente construa na nossa cabeça sonoridades que vão ilustrar exatamente essas diferenças que são demonstradas, que estão especificamente aparentes, relacionadas à visão do Carnot sobre esses animais. Esse é um exercício que eu acho que nós devemos fazer a vida inteira. Tá? Ele se torna individualizado. Por quê? Porque o que eu vejo do tema relacionado a essa música. Por isso que eu pedi para vocês, então, as histórias destes animais, a história desta expedição ao zoológico, onde vocês vão colocar exatamente essa visão individualizada de cada um de vocês e que tornará esta música não só uma interpretação geral, mas também com um caráter individual. E vocês entenderão melhor todos esses significados relacionados a todas essas figuras e elementos técnicos desta partitura. Bom trabalho!